Olá, como vai? Tudo bem? Como foi o seu Natal? Para permanecer nesse clima de cordialidade, de fraternidade, de irmandade, de paz, hoje o programa Passaporte brinda a chegada de 2012, levando você para Israel. Nós vamos rever uma viagem que fizemos, visitando agora, nesse primeiro bloco, a Igreja da Natividade, onde nasceu Jesus. Boa viagem! Esta igreja foi construída por Helena, mãe de Constantino, no local identificado como a gruta onde Jesus nasceu. No período constantino, a Igreja da Natividade tinha dois elementos independentes: a rotunda sobre a gruta e a basílica, onde as missas eram celebradas. A igreja construída por Helena foi destruída durante a revolta dos samaritanos no ano 524 d.C. e reconstruída pelo imperador Justiniano, que reinou entre os anos 527 e 565. Ao contrário das outras igrejas que foram destruídas durante a invasão persa no ano 614, os invasores não tocaram na Igreja da Natividade por causa do mosaico com as figuras dos reis magos que decoravam a igreja e que foram vistos pelos persas como uma homenagem a seus antepassados e, desta forma, respeitados. A parte norte da igreja é limitada por um imenso pátio que serve de átrio para a Basílica de Nossos Dias. A nave da Basílica é ladeada por duas colunatas monolíticas com duas cítras, uma à direita e outra à esquerda, tendo como cripta a Gruta da Natividade, em cujo chão de mármore está uma estrela de prata com 14 raios, linda, que contém uma inscrição em latim que diz: "Aqui nasceu Jesus Cristo, da Virgem Maria". A igreja de hoje, com seus ícones e mosaicos dourados, em sua maior parte é do período justiniano, com alguns acréscimos da época dos cruzados. Durante a reconstrução da Igreja da Natividade, o piso original foi todo coberto por um chão de pedra local. Em 1934, durante pequenos reparos, foram descobertas algumas partes do maravilhoso mosaico original da Igreja Constantina. Hoje, vários alçapões estão espalhados pela igreja para que possamos ver os mosaicos que estão cerca de 50 a 80 centímetros abaixo do piso atual. Desde o tempo em que os cruzados conquistaram a Terra Santa, em 1099, Belém passou a ser o segundo mais importante local de peregrinação. Sua importância só é superada pela cidade santa de Jerusalém. Agora nós vamos até o bairro judeu, onde começa a Via Dolorosa, o caminho que Jesus percorreu até a sua crucificação. É emocionante. Estamos agora no Monte Sião, que na tradução judaica é quase que um sinônimo de toda a terra de Israel. Aqui, Jesus se reuniu com os 12 discípulos na noite de Páscoa, conhecida como a Última Ceia, origem do sacramento da comunhão. No Monte Sião, durante a festa de Pentecostes, o Espírito Santo, em forma de línguas de fogo, desceu sobre os discípulos que começaram a falar línguas estrangeiras. Também aqui no Monte Sião, segundo a Igreja Católica, a Virgem Maria dormiu e ascendeu aos céus. Aqui foi construída a mãe de todas as igrejas, destruída inúmeras vezes. A Igreja da Dormição finalmente foi reconstruída pelos alemães no ano de 1900. Sion significa em hebraico local ensolarado, monte ensolarado. Ele está em Jerusalém, a 765 metros acima do nível do mar. O Monte Sião foi conquistado pelo exército israelense em 18 de maio de 1948, na Guerra da Libertação ou Independência do Estado de Israel. Essa linda porta que vocês estão vendo aí,
toda decorada de balas, tudo que você vê esse pipoco aí na pedra, tudo pipoco de bala. Para quem reconhece, bala 9mm, que era a antiga bala 7,62, 9, eram as antigas balas que usavam aqui em Israel, hoje não usamos mais isso. Esse portão é o portão de Sião, e na Guerra de 48 as tropas israelenses tentaram entrar por essa porta e não conseguiram vencer o exército jordaniano, a legião jordaniana. Os judeus que estavam dentro da cidade de Jerusalém se rendem ao exército jordaniano, estou falando na Guerra de 48, na Guerra de Independência. Na Guerra de 67, toda a cidade caiu na mão de Israel e desde então Jerusalém é uma cidade unificada. Entre 1949 e 1967, aonde nós estamos era o lugar onde passava a fronteira entre Jordânia e Israel, quer dizer, dentro da muralha era Jordânia, fora da muralha era Israel. Nós vamos agora em direção a uma das mais bonitas abadias, uma das mais bonitas igrejas que nós temos aqui em Israel, e uma fotografia, que sai uma fotografia especial, quando nós tivermos daqui a pouquinho. Nós nos encontramos agora na igreja da Dormição. Vocês estão lembrados que ontem nós vimos uma igreja que é uma gruta que a gente desce do período bizantino, que eu falei que era a igreja de Maria no Vale de Josafate, a tumba de Maria no Vale de Josafate. Logo depois que Maria é colocada na tumba no Vale de Josafate, levam o corpo em procissão e trazem ele para o Monte Sião. E aqui no Monte Sião a Virgem Maria desaparece da história, ninguém sabe para onde. O dogma católico fala que ela subiu aos céus de corpo e alma. Nós estamos aqui no que chama-se a cripta da igreja. Esse é o local onde não se pode chegar aqui sem cantar alguma música que vocês queiram. Quem conhece Santa Mãe Maria, né? Não sei o que vocês conhecem. Conhecem não? Tem alguma que vocês conhecem? Cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Nós temos ali atrás a Virgem com o menino Jesus. Meu povo, é facílimo reconhecer o menino Jesus, ou Jesus em qualquer momento. Ele é o único que tem a cruz na auréola, tá vendo? Ele mesmo quando menino, ele já nasce com uma proposição, que é a proposição de morrer pelos pecados da humanidade. Então você tem já a cruz na auréola dele. Existem outros que foram crucificados. Pedro foi crucificado, mas Pedro não tem cruz na auréola, só Jesus. Nós estamos vendo o seguinte, que Jesus está com sua mãe, a mãe de Jesus, ela está com a mão, olha como está a mão da mãe. Isso é mão que na iconografia cristã significa apresentando. Quando você quer apresentar alguma coisa, a tua mão está nesse sentido. Ela está nos apresentando Jesus, a Virgem Maria, e o que Jesus está fazendo? A gente já viu o dedo assim, o que é? Ensinando. Bom, o que nós vamos fazer agora, nós vamos caminhar por Jerusalém, vamos passar pelo bairro judeu e vamos chegar até a Via Dolorosa. No oceano do Espírito, e ali adorarei. É uma viagem que definitivamente muda a cabeça da gente, a ótica da gente de encarar o mundo. É uma viagem de emoção, uma viagem que você não esquece jamais. Daqui a pouquinho a gente volta e eu espero você.
Hoje o programa Passaporte dá as boas-vindas a 2012, levando você para uma viagem por Israel. Nós estávamos percorrendo a Via Dolorosa, o caminho que Jesus percorreu até a crucificação. Vamos continuar. A construção, como nós vemos agora, ela data da época dos cruzados. Quer dizer, nós estamos numa coisa da Idade Média, nós estamos num lugar que foi construído 500 anos antes de Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil, 1000 anos atrás. Porém, esse lugar é o mesmo lugar onde havia o cenáculo que Jesus fez a última ceia. Eu falei para vocês quando nós estávamos no Monte das Oliveiras, a história do cântaro, não está lembrado, que é um trabalho feminino, e aqui era um lugar onde viviam os essênios. Algumas explicações para entendermos. Nós estamos muito ligados a toda a representação da Igreja Católica dentro de explicar como era a vida na época de Jesus. Essa explicação foi feita por artistas que nenhum deles era historiador, eles simplesmente pintavam histórias religiosas, mas sem nenhum estudo por trás disso. Quer dizer, quando você vê que um artista coloca Jesus e coloca o prego na mão, não é que ele queria, ele simplesmente achou que o prego na mão estava melhor do que o prego no punho. E quando ele bota 2 pregos no pé de Jesus, é que ele achou que 2 pregos é melhor. E quando ele coloca uma tanguinha e não deixa o cara Jesus nu, é que ele achou que o cara nu era muito chocante demais. Então, já ajeitaram, tá entendendo? Quer dizer, você vai ver sempre o crucificado de uma forma errada. Mas não somente isso. Quem de nós não conhece a última ceia de Leonardo da Vinci, numa mesa, uma mesa bonita, quando na verdade ninguém sentava na noite de Páscoa. As pessoas na noite de Páscoa, elas comiam dessa forma. Apoiavam com a mão e comiam com a outra. As pessoas que estavam sentadas dessa forma e comiam, se uma pessoa fosse paralítica da mão direita, ele não podia sentar para comer com todo mundo. Se ele fosse paralítico da mão esquerda, não tinha problema, ele sentava e comia. Quer dizer, quando Jesus cura a mão direita do paralítico, ele diz assim: não somente estou curando a tua mão, mas estou devolvendo você à sociedade e à comunhão. Gente, o que significa em português a palavra comunhão? Comunhão significa estar juntos. A questão de estar juntos, isso é uma tradição judaica importantíssima. Repartir era uma coisa muito importante, daí que vem que só quando você reparte, quando a comunhão, reconhecem a Jesus. Quer dizer, todo o tempo que não partiram o pão, não compartilharam, você também não reconhece. Isso são as mensagens que estão nas entrelinhas da Bíblia do Evangelho. Esse local aqui não é somente o lugar da última ceia, ele também é o lugar onde o Espírito Santo se derramou em forma de línguas de fogo sobre todos os presentes, e todos que estavam aqui começaram a falar em línguas. E deixe-me de novo, eu adorarei, mostrando da minha vida que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Eu louvarei ao meu Deus fiel. Eu amo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Nós entramos aqui no bairro judeu, tá vendo? Jewish Quarter, o quarteirão dos judeus, e nós estamos no que era, na época de Jesus, a rua principal, chamada Cardo, da palavra cardiológico, coração. Aqui era o coração da cidade, vamos para lá.
assim eram as lojinhas na época. Essa era a rua principal. Entre a coluna e a lojinha onde o pessoal está andando, era a parte que tinha cobertura. Quer dizer, a função da coluna, na verdade, é segurar o teto da passarela. Haja coração. É muita emoção. No próximo bloco, a gente continua até o Santo Sepulcro. O ápice da visita a Jerusalém é chegar ao Santo Sepulcro. Tenha certeza, é uma experiência que mexe, que transforma a vida da gente. São pessoas de todos os lugares do mundo que se abaixam para entrar no sepulcro, que é um lugarzinho pequeno, mágico, cercado de paixão e de mistério, de amor. A gente sai dali com o coração feliz. Desse lado é o Monte Moriá. Eu já falei o Monte Moriá, o lugar onde Abraão ia sacrificar seu filho Isaque, onde foi construído o primeiro templo, o segundo templo. Isso que vocês estão vendo aqui é o arco de uma ponte do segundo templo. Quer dizer, isso foi construído por Herodes há 2000 anos atrás. Apesar dos terremotos e tudo mais, que as pedras se deslocaram, tá vendo aqui? Quebrou a pedra, se deslocou, mesmo assim tudo continua perfeito. Quer dizer, o arco aguenta uma cidade aqui em cima. Esse arco que nós estamos vendo, que tem 2000 anos, ele está acoplado com esse outro arco que tem 1000 anos. Quer dizer, você vai andando aqui, a história não é que aqui é isso, aqui é isso. Ela vai se unindo. Simplesmente, há 1000 anos atrás, alguém construiu esse arco para também colocar casas em cima. E isso daqui continua a ser uma passagem. Contro di te solo peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Padre, fermiamo qua, facciamo la terza. Proprio bianco della neve. Via Dolorosa, quinta estação. Esse é o local onde Jesus se encontra com Simão o Cirineu. Gente, o encontro de Jesus com Simão o Cirineu, eu diria talvez, tem uma força tremenda. Porque se eu perguntar para vocês nomes como Maxentius, Maximianos, Constâncios, ou que conhece ou que não conhece, estou falando de grandes imperadores do passado que desapareceram da história. E esse homem, chamado Simão o Cirineu, era um homem pobre, ele estava vindo do campo, ele ajuda Jesus a carregar a cruz e em 5 minutos ele entra na história universal a ponto de todos vocês saberem quem foi Simão o Cirineu. A crucificação era sempre feita numa porta das cidades, frente a um portão da cidade da época, num lugar um pouquinho alto. Eles queriam que o máximo de pessoas vissem o que acontece com quem se rebela contra o imperador de Roma. Não é que ele passou por um lugarzinho às 4 horas da manhã, deserto, para ninguém ver ele com a cruz. Os romanos colocavam também tambores, quem ia na frente, ia a guarnição, os caras tocando tambor para chamar a atenção do povo, e o povo todo, até quem não estava assim, escutava o tambor, vinha da janela olhar o cara carregando a cruz. Isso criava um medo geral em toda a população. Uma mulher que soubesse que o filho dela estava se unindo com os zelotes, com os rebeldes, ela era a primeira para fechar o filho em casa, porque ela ficava louca de pensar que o filho dela também ia acontecer isso com ele. Vocês estão passando exatamente como era na época.
Não vendiam arqueologia, não vendiam coisas da Índia, mas o comércio é o mesmo. Aqui nesse local era a casa de uma mulher chamada Verônica. E Verônica vai ser a mulher que enxuga o rosto de Jesus. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez, e isso aqui também na época de Jesus era a porta da justiça. Daqui por diante, na época de Jesus já não era mais a cidade, as muralhas eram aqui, a porta da justiça, daqui por diante a gente já está num descampado, na época de Jesus, subindo em direção da Gólgota. Oitava estação, Jesus se encontra com as mulheres de Jerusalém e ele aqui dá uma das profecias apocalípticas. O que fala Jesus? Bendito os peitos que não amamentaram, bendito os úteros que não procriaram. A partir dessa porta já é o Santo Sepulcro. Nós estamos na 9ª estação, aqui Jesus cai pela 3ª vez. E esse é o lugar para que vocês podem fazer uma oração do Pai Nosso. O que vocês veem aqui, isso não é o sepulcro, isso é o lugar, é a 13ª estação, o lugar onde Jesus, o corpo de Jesus é limpo. Vocês passam a mão, vocês vão ver que tem cheiro de perfume. Essa é a pedra da Gólgota. Sobre essa pedra Jesus foi crucificado. Hoje o Santo Sepulcro está sob a administração de 5 igrejas: grega, ortodoxa, armênia, copta, etíope e católica. Elas vivem sob um estatuto conhecido como status quo, que divide as responsabilidades de manutenção e a liturgia do lugar. Foi uma viagem maravilhosa que nós fizemos com a Maralina Turismo. Está saindo até um grupo agora no Carnaval, fazendo esse mesmo roteiro que nós fizemos. É uma viagem inesquecível. Eu quero encerrar o programa de hoje desejando a você um 2012 de muita paz, de muito amor. Eu acho que esse espírito que a gente traz do Natal, de irmandade, de fraternidade, de bondade, de cordialidade, deve pautar os relacionamentos nesse ano que se inicia. Feliz 2012. Que ele venha trazendo para você muitas alegrias. Um beijo grande.